Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu alugava uma meia-água no terreno de uma amiga. Eu e a Valentina éramos colegas de trabalho. Isso já fazia quase 4 anos. Ela era casada, tinha um casal de filhos e alugava aquela casinha ali, nos fundos, para completar o orçamento da família. Sabe, eu gostava de morar ali. Naquela época, eu estava separada, tinha uma filha de 7 anos que morava ali comigo e não tinha pretensões de me mudar. Mas acabei passando por umas dificuldades financeiras e não consegui, infelizmente, bancar as despesas sozinhas, de modo que fui obrigada a voltar lá para a casa da minha mãe. Depois que me mudei dali, o marido da Valentina, naturalmente, que botou a meia-água para alugar de novo. E não demorou muito para aparecer gente interessada. Um dia, inclusive, minha amiga veio me contar. Então, Luísa, você sabe que alugamos a casinha dos fundos? Sério? Puxa, que bom. É alguém conhecido? Pior que não. É um rapaz, parece que vai morar sozinho. Aliás, você precisa ver que gato. Segundo ela, o moço era bonito. Ela não sabia nada sobre ele. Apenas o nome, Júlio, que pelo jeito devia ser solteiro, porque não tinha visto nenhuma mulher no dia da mudança. Olha, eu fiquei até desconfiada de tanto que ela falou desse rapaz. Lembro que eu até, numa certa altura, disse assim em tom de brincadeira, quer dizer, brincadeira vírgula, né? Cuidado, hein, Valentina? Ficar dando bandeira assim que teu marido vai ficar com ciúme, hein? Que nada. Tô falando por falar. Você acha que eu vou ficar procurando sarna? Aliás, se você quer saber, ele daria certo pra você. Você que tá separada, sozinha já há quase 2 anos. Lembro que nessa hora eu dei 3 batidinhas na madeira. Deus me livre. Não quero saber de homem tão cedo. E o pior é que era verdade. O fim do meu casamento tinha sido uma coisa tão desgastante. Mais do que isso, deprimente, triste. Que eu não queria me envolver com ninguém, pelo menos não tão cedo. Queria ficar um tempo sozinha, cuidando da minha filha, me organizando, principalmente a parte financeira, que não estava nada boa. Era só nisso que eu pensava naqueles últimos tempos. Depois que me separei do meu marido, aliás, nunca mais tinha me envolvido com ninguém. Nem mesmo um namorico assim, à toa. E juro, estava muito bem assim. Tranquila, sossegada, pelo menos isso, né? E era assim que eu queria continuar, pelo menos durante um bom tempo. Bom, ficou nisso. A Valentina, inclusive, não tocou mais no nome do rapaz. Até porque não tinha mesmo nada a ver. Até que 2 meses depois, ela me convidou para participar da festinha de aniversário da filha caçula. A menina estava completando 5 anos. Naturalmente que levei minha filha também. E foi nessa festinha que acabei conhecendo o Júlio, o tal inquilino que havia alugado a meia-água onde eu morava. Ele tinha se tornado amigo do marido da Valentina. E naturalmente que foi convidado para a festinha também. Antes mesmo de sermos apresentados, já senti os olhos dele em cima de mim. Eu olhei também, não vou negar, mas foi só por curiosidade. Pelo menos na minha parte, não tinha nenhum interesse, até porque nem conhecia o moço. E não pretendia também me envolver com ninguém, mas tanto que a minha amiga tinha falado da beleza do cara que fui obrigada a prestar atenção. De todo modo, minha amiga não tinha mentido. Era realmente um rapaz muito bonito. Depois que fomos apresentados, ele ficou ali puxando conversa comigo. Perguntou da minha filha, quis saber do pai dela. Aí eu contei que era separada, já fazia mais de 2 anos. Que estava sozinho desde então. E nessa hora, ele fez uma cara assim de interesse.
e falou aquilo. Poxa, mas então estamos jogando no mesmo time, viu? Que eu também estou separado. Só que meu caso é mais recente. Me separei faz 2 meses e meio, quase 3 agora. A gente acabou conversando sobre isso, até porque era um assunto em comum. Até que dali a pouco, pedi licença, falei que ia ver minha filha, mas desde aquele momento a gente ficou se procurando com o olhar. O tempo todo. Sabe, não posso esconder que eu gostei do jeito dele. Além de bonito, era um cara super simpático. Estaria mentindo se dissesse que não me sentia atraída. Bonito, charmoso, uma boa conversa. E mesmo não estando pensando em relacionamento, eu não estava mesmo. Me sentia assim, sei lá. O fato é que passamos o dia naquela paquerinha inconsequente. Sempre que ele se aproximava, puxava conversa comigo. Deu para sentir que ele estava me cercando. E isso, naturalmente, acabou mexendo comigo. Meu Deus, há quanto tempo que eu não vivia aquele tipo de situação. Já nem lembrava mais como era me sentir cobiçado por um homem. Até que na hora de ir embora, me despedi da Valentina, do resto do pessoal, dele inclusive, do Júlio. E nesse momento ele falou: ô Luísa, mas já vai, é cedo. Você não quer uma carona? Eu levo você e a tua filha para casa, numa boa. Imagina, Júlio. Precisa não, a gente vai de ônibus. Ele não se deu por achado. Me acompanhou até a frente e ficou insistindo naquela história de carona. Que até, para não ser indelicada, acabei aceitando. Fomos conversando o trajeto todo. E assim que chegamos, eu agradeci. Falei que só não o convidava a entrar porque a casa era da minha mãe. E também era um pouco tarde. Ele falou que estava tudo bem. Não queria incomodar. E então nos despedimos com um beijinho no rosto. Ele ainda falou que tinha adorado me conhecer. E que esperava me ver e falar comigo mais vezes. E para não perdermos o contato, trocamos números de celular. Bom, depois disso, cada um seguiu o seu rumo. Não vou negar, até porque estou afirmando desde o começo dessa carta, que fiquei me sentindo atraída. Tanto que fiquei com a imagem dele no pensamento, depois que ele foi embora. Ele tinha um sorriso assim tão encantador, que foi inevitável. Eu me senti assim, meio fora do ar. Minha mãe devia ter visto da janela a gente chegando, porque assim que entrei, já quis saber quem era o homem que tinha nos trazido. Ficou ali especulando, me fazendo perguntas, até que um pouco antes de eu me deitar, ele mandou uma mensagem de boa noite. Respondi. Aí já acionei o seu número na minha agenda, já que ele tinha ficado com o meu. Até que no dia seguinte, um domingo, ele me ligou, me convidando para almoçar. Falou que se quisesse, eu poderia levar a minha filha. Sabe, não é que tenha faltado vontade, mas eu fiquei meio ressabiada. Por tudo que já disse aqui nesse meu relato, porque não queria relacionamento. Eu conheci o rapaz fazia um dia só. Só que no fim, sei lá por que, acabei aceitando. Ele passou em casa para nos apanhar e dali fomos até um lugarzinho bem bacana, em Campo Magro. Era um restaurante assim, meio rústico. Olha, eu adorei aquele lugar. E a minha filha também se divertiu. Depois ele ainda nos levou para conhecer outros lugares que ficavam ali perto. Olha, passamos um dia gostoso. E tudo debaixo daquela atmosfera, né? Sabe, aquele clima de paquera. Até que na volta ele parou na frente do portão de casa. Minha filha entrou e eu continuei ali com ele mais um pouco. Foi inevitável trocarmos o nosso primeiro beijo. Eu já estava esperando. Sabe quando você sente que vai acontecer? Só não tinha acontecido antes, vamos falar a verdade, pela presença da minha filha.
O fato é que tínhamos passado o tempo todo esperando por aquele instante. E foi tão bom. Um beijo foi puxando o outro, até que falei que precisava entrar. Por ele, teríamos até ido a outro lugar, mas eu realmente precisava entrar. Aliás, eu já tinha lhe contado dos perrengues que tinha passado nas mãos do meu ex-marido, que tinha me machucado muito, e pedi que a gente fosse bem devagar. E ele, felizmente, não forçou a barra. Pareceu ter entendido. Mesmo assim, combinamos de mandar mensagens um para o outro, enquanto a gente não se encontrasse pessoalmente outra vez. Olha, eu entrei por aquela porta sem conseguir disfarçar o sorriso. Meu Deus, há quanto tempo que eu não me sentia tão bem, tão leve, tão encantada. A imagem do Júlio não saiu da minha lembrança. E depois, pelas coisas que me disse, o mesmo também tinha acontecido com ele. Ele mesmo falou. Será que é verdade? Foi o que fiquei me perguntando. Porque tem homem que fala isso, mas só para conquistar a mulher. Eu, no entanto, estava sentindo tudo aquilo mesmo. Foi simplesmente maravilhoso demais. Olha, como me fez bem ler aquelas coisas que ele mandou. Mesmo sendo cedo ainda, eu talvez já estivesse mais para lá do que para cá, para dizer o mínimo. Tanto que naquela noite adormeci pensando nele, no nosso passeio, nas coisas que tínhamos feito, nos beijos que tínhamos trocado dentro do carro. No dia seguinte, eu não vi a hora de encontrar a Valentina e contar tudo para ela. Aliás, eu e ele trocamos um monte de mensagens de manhã. Todas naquela faixa assim do romantismo, apaixonadas. Na hora do almoço, conversei com a minha amiga e lhe botei a par de tudo que estava acontecendo. Eu precisava contar para alguém. Ele escutou tudo assim em silêncio, mas depois que eu falei, não fez assim nenhum comentário. Imagine, eu ali toda feliz, toda empolgada, e ela nem tchum, só falou aquilo. Sério, amiga? Puxa, que legal. Não sei, mas ela não pareceu nada, mas absolutamente nem um pouco entusiasmada. Tudo bem, quem estava de romance novo era eu, mas será que custava ficar mais feliz pela amiga? Eu achei a Valentina tão esquisita. Parecia até que nem tinha ligado ou não tinha ouvido direito o que eu falei. E o pior é que naquele mesmo dia, no fim do expediente, enquanto íamos para o ponto, ela veio com aquela conversa. Ai, Luiz, eu não queria estragar teu dia, viu? Tô vendo que você está bem empolgada. Mas tem uma coisinha aí que eu preciso te contar. Nossa, Valentina, então fala, né? O que foi? Então, amiga, é sobre o Júlio. Só que antes você vai ter de me prometer que não vai comentar nada com ele. É que eu não quero o rolo pro meu lado, né? Só tô falando isso pelo teu bem. Aliás, nem devia te contar. Mas é que, por ser tua amiga, não quero ver você embarcando em canoa furada, né? Sei que você já sofreu tanto na mão do teu ex-marido. Nossa, Valentina, você está me assustando. Fala de uma vez. Sabe o que é? Sem querer fazer fofoca, até porque eu não tenho nada com isso, mas, repito, estou falando por tua causa. Mas eu acho, não estou te dando certeza, mas eu acho que o Júlio e a ex-mulher estão se reaproximando. Ela está indo direto lá na casa dele. Esses dias, até passou a noite lá com ele. Você acredita? Só foi embora de manhã. Desculpa, Luiz, eu não quero cortar o teu barato. Estou vendo que você está bem entusiasmada, mas não quero que você entre de cabeça aí nessa história e acabe se decepcionando. Imagine como eu me senti naquela hora. Principalmente
Porque ela não parou por ali. Me falou ainda mais. E tem outra coisa, Luiz, puxa vida, é tão desagradável falar isso, mas você sabia que ele já deu em cima de mim algumas vezes? Me chamou até para sair tudo. Claro que eu não aceitei, né? Cortei na mesma hora, mas... Olha, eu acho que essa foi a parte pior. Meu Deus, será que ele era o tipo cafajeste? Será que eu tinha me enganado? De novo? Como foi duro escutar aquelas coisas. Meu Deus, segundo a Valentina, até em cima dela ele tinha dado algumas vezes a chamada para sair. Sem contar aquela primeira parte, né? Andava recebendo a ex-mulher em casa. Ela já tinha até pousado uma noite lá com ele. Será que os dois estavam mesmo se reaproximando? Olha, se tudo aquilo fosse mesmo verdade, isso só podia ser, né? Que motivo que ela teria para mentir? Ele era um cara, assim, bem diferente do que eu tinha imaginado. E todas aquelas coisas que ela tinha escrito, falado, sabe, aquelas coisas bonitas, será que não passavam de palavras ou ventos? Mentiras. Só podia, né? Para me levar no bico. Olha, saber daquelas coisas foi um balde de água gelada na minha cabeça, porque eu estava tão empolgada, tão feliz. E aí, de repente, meu moral foi lá embaixo. A Valentina me fez jurar que eu não ia comentar nada com ele, muito menos dizer que tinha sido ela quem tinha me contado. Ele depois mandou mensagens querendo saber se a gente podia se ver naquela noite. Mas eu inventei uma desculpa só para tirar o corpo fora. Ainda estava tentando digerir aquilo tudo. Olha, eu sofri tanto com isso. Eu me consumi, me torturei tanto. Aliás, ainda bem que eu soube de tudo logo no começo, né? Quando ainda estávamos apenas nos conhecendo. Assim seria mais fácil me afastar. Botar um fim em tudo. Num relacionamento que, na verdade, não tinha nem começado direito. Mesmo assim, já foi sofrido logo no começo. Porque eu já estava gostando dele de verdade. A grande verdade é essa. O problema foi que ele continuou com mensagem, indo atrás de mim, querendo saber o que estava acontecendo, querendo me ver. Eu ali, né? Dando uma desculpa atrás da outra. Até que na quarta-feira, ele apareceu de surpresa lá em casa. E aí, nesse dia, não teve como fugir. Não vou negar que senti o coração bater mais forte quando me vi diante dele. Ele se aproximou, tentou me dar um beijo, mas eu cheguei a virar o rosto. Ele olhou para mim assim com uma cara, sem entender. Perguntou o que ele tinha feito para mim, para eu ficar daquele jeito, se tinha acontecido alguma coisa, se ele tinha feito alguma coisa de errado. E nessa hora, eu perguntei, o que você está querendo comigo afinal, hein, Júlia? Como assim, Luísa? Não estou entendendo. Puxa vida, Júlio, eu te contei de tudo que eu passei quando era casada, do quanto eu sofri com meu marido, com a minha separação. O que eu não preciso, nessa altura da minha vida, é passar por mais uma decepção. Não quero que brinquem com meus sentimentos de novo. Será que você não entendeu ainda? Ele ficou me olhando assim, parecendo meio confuso, como se não estivesse entendendo. Depois perguntou, mas por que você está me falando dessas coisas? Por acaso eu fiz ou falei alguma coisa que você não gostou? Não sei. Por que você não me disse? O teu casamento, por exemplo. Você realmente se separou da tua mulher ou vocês ainda têm alguma coisa? Mas que pergunta, Luísa. A gente não tem mais nada. Já te contei. Mas vocês ainda se veem de vez em quando, né?
Olha, muito raramente. Esses dias, por exemplo, ela foi me levar uma correspondência lá em casa, mas foi só isso. Mas por que, Luísa? Por acaso alguém andou corneteando aí no teu ouvido, falando alguma coisa pra você? Que... Ele perguntou aquilo. Mas deve ter sacado que tinha sido a Valentina. Tanto que imediatamente completou. Já sei. Foi a Valentina, né? Que foi encher a tua cabeça. Olha, eu tinha prometido a ela que não ia falar nada. Mas quando vi, já tinha confirmado. E ainda fui além. Perguntei se era verdade mesmo que a ex-mulher dele tinha passado a noite toda com ele e ido embora só no dia seguinte. Só que ele negou. Falou que não tinha nada a ver. Mentira, Luísa. Sem invenção. Meu Deus do céu, eu não acredito que... A Marlene só foi me levar as correspondências, ficou ali conversando comigo, mas logo foi embora. Imagine. Como que ela ia passar a noite toda lá comigo? A gente não tem mais nada. Sei. E essa história de que você ficou dando em cima da Valentina, chamando ela para sair, como é que é? Olha, ele fez uma cara de indignado que, com toda certeza, ou devia ser um ator muito bom, ou devia estar falando a verdade mesmo. E eu dando em cima da Valentina? Foi ela que te falou isso também? Meu Deus do céu, essa mulher é louca! É mentira, Luísa. Isso é mentira. Foi ela que foi lá se oferecer pra mim, se você quer saber, viu? Eu nem ia te falar nada. Até porque não tem nada a ver. Sei que vocês são amigas, mas quem foi lá e ficou me dando indiretas e fazendo convite foi ela. Repito. Ou ele era um excelente ator, ou realmente estava indignado com aquela história. Porque ele inverteu tudo. Negou, falou que o papel do conquistador quem tinha feito não tinha sido ele, e sim ela, a Valentina. Eu fiquei sem saber o que pensar. Puxa vida, a Valentina era minha amiga. Não tinha por que mentir para mim, inventar aquilo tudo. Até porque ela viu que eu estava entusiasmada com aquele meu romance com o Júlio. Ela não iria inventar aquilo tudo só para puxar o meu tapete. E de mais a mais, meu Deus, a troco de quê? Só se ela também estivesse interessada nele. Só que convenhamos, né? Não tinha nada a ver. Mulher casada, 2 filhos. Só que pelo modo como o Júlio ficou indignado, se até queria conversar com ela, para saber o motivo daquela invencionice toda, me fez ficar bastante pensativo. Repito, a reação dele foi de indignação. Das duas, uma. Ou ele estava sendo sincero, ou então era um excelente fingidor. Jurou que estava falando a verdade, que nunca tinha dado em cima de Valentina nenhuma. Muito menos a chamado para sair. Agora, o que mais me deixou balançada foi quando, me olhando firme nos olhos, ele falou: de mais a mais, Luísa, eu me encantei por você, estou apaixonado. Será que você não percebeu ainda? Olha aqui nos meus olhos, me responde. Será que você não consegue ver que eu estou apaixonado por você? Por que eu ia dar em cima dessa mulher aí, sendo que a gente está se entendendo? Você despertou uma coisa tão boa, tão gostosa aqui dentro de mim. Acredite em mim, por favor. Puxa vida, me dá um voto de confiança. Olha, aquelas palavras me desmontaram. Não só as palavras, mas o modo como ele olhava para mim. Eu simplesmente não consegui resistir quando ele me abraçou e em seguida me deu um beijo. Ah, meu Deus, como eu queria acreditar nele. Mesmo a gente estando só no começo daquele relacionamento, eu já me sentia tão ligada, tão envolvida, e repito,
tudo que eu mais queria era acreditar que ele estava falando a verdade. De todo modo, ficamos juntos naquela noite. Mais do que simplesmente ficarmos juntos, ali conversando, acabamos indo a um motel e tendo a nossa primeira vez. Eu estava me sentindo tão frágil, tão carente, tão triste por conta daquilo tudo que simplesmente me deixei levar por aquelas palavras bonitas, aqueles olhos, pelos seus carinhos. Ele me pediu por tudo quanto era sagrado para acreditar nele. Falou que ainda ia provar que a mentirosa da história era a minha amiga e não ele. Isso, sabe, deu uma confusão tão grande na minha mente, tão grande, e não só na minha cabeça, porque depois que me deixou em casa, ele foi para casa também. Só que foi bater lá na porta da Valentina, para tirar satisfação com ela. Aí começaram a bater boca, o marido entrou no meio, até porque não entendia o motivo daquela discussão. Aí veio à tona a história de que o Júlio tinha dado em cima dela, a chamado para sair, ele desmentiu, dizendo que quem tinha se oferecido, na verdade, tinha sido a Valentina, que ela estava querendo atrapalhar o namoro dele comigo. Olha, foi uma grande confusão. A Valentina acabou me ligando para brigar comigo ainda, para me falar um monte, querendo saber por que é que eu tinha contado para o Júlio aquilo que ela tinha me falado. Naturalmente que deu confusão, principalmente na casa dela. Os dois homens, inclusive, chegaram a se enfrentar no braço por causa dela. O Júlio e o marido. Olha, não sei até hoje como que não acabou em tragédia. E se isso tivesse acontecido, a culpada seria eu. Pelo menos foi o que ela disse. Me chamou de amiga da onça, para resumir. O Júlio, naturalmente, teve de sair lá da casinha que ela alugava. A Valentina acabou virando a cara para mim, principalmente depois que soube que eu e o Júlio continuávamos juntos, mesmo depois de tudo o que ela me contou. Porque ela continua a segurar aquela história, a falar aquilo tudo que ela me falou naquele primeiro dia. Tanto que me chamou de tonta. Insistiu na versão de que ele que tinha me convidado para sair. Tudo que ela tinha me dito, ela garantiu, era verdade. Chegou a dizer que eu ainda ia me arrepender. No fundo, a conclusão que eu cheguei disso tudo é que ele é que estava sendo sincero. Que foi ela que inventou tudo aquilo para fazer intriga, para me fazer brigar com ele, terminar o nosso namoro. Tudo porque também estava interessada nele. Inclusive, para provar que estava falando a verdade, o Júlio me colocou no telefone para falar com a ex-mulher. Ela confirmou tudo que ele tinha dito. E vamos convir. Se os dois estivessem mesmo se aproximando, ou tendo alguma recaída, ela não iria negar, iria confirmar. De modo que só posso concluir que a Valentina também estava interessada no Júlio. Quem sabe até arrastando uma asa para cima dele, como ele mesmo me contou. Tanto que, segundo ele, chegou a dar em cima dele e ficou se oferecendo. E como ele não quis nada com ela, ela veio fazer intriga para mim, inventar mentiras para tentar nos separar. No fim, claro que nossa amizade foi para o espaço. Como continuar amiga de uma mulher que faz isso que ela fez comigo? E eu, nessas alturas, já estou convencida de que foi ela, sim, que mentiu. Não tinha como. Uma amizade não consegue sobreviver depois de uma coisa dessas. Coisa que eu lamento, viu? Que pena, porque eu não queria que tivesse acontecido. A gente sempre se deu tão bem. Tínhamos, assim, uma amizade de anos ali na empresa.
E por conta do despeito dela, do ciúme, por um capricho, sei lá, tudo ruiu. No fim, eu e o Júlio acabamos assumindo o namoro e tempos depois fomos inclusive morar juntos. E olha, desde então que ele nunca me decepcionou, pelo contrário. Tem se mostrado um homem realmente apaixonado, comprometido com o nosso relacionamento. Aquele dia ele chegou a me pedir um voto de confiança. Pois eu lhe dei esse voto e, pelo menos por enquanto, está valendo a pena. Não me arrependi. Pelo contrário. A cada dia ele me conquista um pouco mais, com seu jeito, seu carinho. Eu quase duvidei do seu amor. Na verdade, teve um momento em que eu cheguei a duvidar. A pensar que ele tivesse se aproximado de mim só para se divertir. Mas no fim, descobri que o sentimento dele era verdadeiro. Que o que ele queria comigo não era só passar o tempo, não. Era coisa séria. Não era só amizade de primavera ou de verão. Não. Era paixão de verdade. Porque até hoje esse homem, repito, não tem me provado outra coisa senão isso. Que ele me ama de verdade. E de que essa paixão, esse amor, não é só pra gente passar um final de semana ou se divertir, não. Ele me faz provar todos os dias, o dia todo, que é paixão pra valer. Amor de verdade. Amor pra vida inteira.